Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Após o rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro, as discussões sobre barragens ganharam mais destaques no país inteiro. Em Juiz de Fora, a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal agendou 2 visitas para as barragens da cidade e a primeira delas será realizada amanhã. Garotinho, eu queria que você explicasse para a gente o que vocês pretendem analisar nessa visita de amanhã. Bom, primeiro vamos lembrar 2015, quando ocorreu a tragédia de Mariana, em novembro. Aí, em fevereiro de 2016, eu e o vereador, então vereador Zé Laerte, chamamos uma audiência pública na Câmara para discutir sobre as barragens de Juiz de Fora. Naquela época, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro relataram a posição deles em relação às barragens e nós pudemos ter conhecimento do que a gente tem de barramento público e privado em Juiz de Fora. A fiscalização das barragens, o monitoramento das condições das barragens cabe ao responsável pela barragem. E a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro, a fiscalização desse monitoramento. Agora, com a tragédia de Brumadinho, a Comissão de Urbanismo, da qual eu faço parte, junto com os vereadores Adriano Miranda, Wanderson Castelar e Kennedy Ribeiro, de imediato fomos à Defesa Civil e começamos a pesquisar, a cobrar qual é a situação das barragens em Juiz de Fora. Bom, no Juiz de Fora a gente tem barragens de água para abastecimento público, que são as barragens João Penido, Chapéu d'Uvas e a de São Pedro. Barragens de água para produção de energia, aí a barragem da usina de Picada, que fica ali em Torreões, e essas estão a montante, né? A montante acabou se tornando um termo popular, quer dizer acima, né? Estão a montante de povoados, e temos barragens de rejeito, que são da Nexta, que era a antiga Votorantim. A gente tem ali na BR-267, MG-267, que liga a Lima Duarte, a usina da Nexta. Ali tem a barragem do Peixe, que fica à direita, e a barragem da Pedra. Estas duas são de rejeito. A barragem de Chapéu d'Uvas é uma barragem de concreto. Na realidade, todo barramento, toda barragem, quando ela está numa situação de colapso, de pré-colapso, ela avisa, ela dá o sintoma de que vai haver o rompimento. As de concreto, esse sintoma ele é mais nítido, né? E há uma segurança maior no barramento de concreto. Então a gente tem a de Chapéu d'Uvas, que está acima, montante da cidade de Juiz de Fora, é uma barragem de concreto. A barragem de João Penido já é uma barragem de terra. Ela é da década de 50, 60. À época a gente teve a construção da barragem da Pampulha, outra no interior de São Paulo, a da Pampulha rompeu. A barragem de terra, ela é tolerado nela um percolamento, que é uma infiltração mínima de água, a terra não veda 100%, mas se feito o monitoramento e o controle dessa quantidade, ela funciona. Tanto é que a João Penido funciona há décadas sem problema. João Penido a gente vai visitar na quarta-feira. E a barragem de Picada, é uma barragem de concreto também, no Rio do Peixe, ali em Torreões. E ela está acima, a montante do distrito de Monte Verde, que agora é distrito Monte Verde. Então, na ocorrência de um desastre com uma dessas barragens, você vê que o prejuízo a comunidades abaixo seria enorme. As de rejeito, elas estão acima de parte da comunidade de Igrejinha e da região norte, Benfica.
ela, no caso de um rompimento, todo aquele resíduo ele é direcionado para o ribeirão de Igrejinha, que leva ao rio Paraibuna. A gente amanhã, na terça-feira, nós vamos estar visitando a Comissão de Urbanismo, os outros vereadores que também querem ir vão estar lá, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, foi convidado também, a empresa convidou também o prefeito Antônio Almas, que confirmou a presença. Nós vamos acompanhar como que é feito o monitoramento dessas barragens pelas empresas, no caso a Nexta, como que ela faz o monitoramento, como que ela fiscaliza constantemente se há algum indício de que tem que ser tomada alguma providência, e ver como que está esta situação. O mesmo nós vamos fazer na quarta com a represa João Penido. E, posteriormente, a Comissão de Urbanismo vai sentar com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, e tratar dos outros barramentos. Às vezes a gente começa a discutir o tema, pensa, mas a gente não tem problema, eu não tenho isso perto da minha casa. O Parque da Lajinha é um barramento de água, é uma represa de água. O lago da UFJF é um represamento de água. Então a gente tem esses represamentos que podem trazer um risco menor em termos de volume, mas qualquer risco que leve perigo a uma população, ao meio ambiente, ele tem que ser considerado. Zé Márcio, essa palavra aí, a montante, agora a gente está ouvindo o tempo todo porque ela foi o problema mais sério, não é? Que nós vimos esse aspecto de crescer justamente os resíduos, a colocação, e que foi gerado nesse processo. Nós corremos esse risco aqui com a água. Por exemplo, a João Penido, que você colocou, que seria de aterramento, por assim dizer. A João Penido não é uma barragem feita pelo processo a montante, não. Não. Ela foi feito aquele represamento há décadas atrás, com aquela altura, aquele barramento, e ele é mantido. Ele não foi sendo acrescido, aumentado, ampliado ao longo dos anos. João Penido, o que tem que ter é esse monitoramento constante. Uma pergunta, né? Por exemplo, todos nós temos uma caixa d'água e temos aquilo que se chama o ladrão da caixa d'água, que ela, quando atinge um processo, essa João Penido tem um ladrão? Tem, claro que tem. Ela, né? Para poder organizar, sim. Sim. Como é que isso é monitorado? O Chapéu d'Uvas, por exemplo, o ladrão dela é a água que passa no rio Paraibuna, né? Então elas têm esse ladrão, a João Penido tem também. Você vê que em épocas de seca, a Cesama, que controla a barragem de João Penido, Chapéu d'Uvas, ela reduz a água que sai para que ela possa avolumar a quantidade de água lá dentro e ela ter capacidade para abastecer. Esse ladrão, ele é, né, o ladrão que a gente faz. Zé, todos nós, quando crianças, em algum momento nós brincamos de fazer uma barragem. Sim. Junto acabava a chuva, terra, era uma beleza. Isso. E se você lembrar direitinho, esse ladrão, por vezes, aí é o perigo desses barramentos que a gente chama de açude, que às vezes é feito em sítios, de forma particular, sem o acompanhamento técnico devido. O ladrão, nesses barramentos, é um dos grandes motivadores de rompimento dos açudes. Porque faz aquele ladrão lá no canto, ele não tem a forma técnica correta de ser feita, a água vai ali carreando terra e acaba que estoura a barragem. Mas tanto a João Penido quanto as outras, a usina de Picada, tem sim. O volume do rio chega, enche ali o lago, chegou na altura que é necessário, aí tem que ter um ladrão no mesmo volume que chega para manter aquele volume. Vereador, eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. Essas barragens montantes, elas são feitas normalmente acima de comunidades, né? Ou as comunidades são desenvolvidas abaixo delas, né? Isso daí não seria uma forma de se evitar um pouco esse risco, não permitir que essas comunidades se localizassem justo na direção da barragem, abaixo dela? Porque se houver um acidente, aconteceu agora, nessa última agora, em Brumadinho, que todo mundo que estava em frente foi embora.
Poxa, mas podia ter sido, né, construído pelo menos as residências num plano mais elevado ao redor, para que aquele rompimento passasse justo em cima da casa da pessoa, gente. Essa questão do Sobradinho, o pior é construir o refeitório Não, abaixo. a própria empresa, Aí a administração, o refeitório, tudo na frente da barragem. Depois que acontece é que eu estou vendo o seguinte, eu escuto o rádio o tempo todo e ouço muita coisa. Agora todo mundo tem uma solução. Por que não fez? Por que não pensou antes, gente? Existe engenharia para isso. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai ter aqui também, né? Eu queria falando que nós dúvida. temos, né, situações semelhantes, né? Se romper, passa em cima de todo mundo. A gente tem na engenharia um termo que a gente fala assim, um engenheiro de obra pronta. Depois que a casa está arrombada, todo mundo quer colocar uma fechadura diferente. Mas o que a gente observa nesse rompimento de Mariana e de Brumadinho é que há alguns fatores que eles se repetem. Um deles, a forma de construção. A montante quer dizer acima, mas a forma da construção da barragem montante, a gente faço uma barragem com 2 metros de altura, encho ela de rejeito. Já não cabe mais meu rejeito, eu vou subir mais 1 metro. O que essas empresas fazem? Ela pega parte daquele rejeito, tira a água dele, o que sobra de material sólido ali de rejeito, ela vai e aumenta a barragem dela. É o que eles falam de construção de barragem no sistema montante. Ora, se isso já é condenado no sentido de que o risco de rompimento é muito maior, por que uma empresa do porte de uma Vale faz esse tipo de barragem? Por que ela adota isso? Né? Outra questão que é nítida isso, qualquer um vê. Por que você estava abaixo desse represamento, e não é só esse que rompeu, do outro de água também. Você tem o refeitório, tem alojamento, tem tudo aquilo ali. É um erro muito grosseiro, ele é muito primário. O que a gente percebe é isso, é muito grosseiro isso. Então é uma busca por uma economia, por uma redução de custos que não justifica em hipótese nenhuma. É o ser humano sempre buscar um limite. Ora, o limite já está estabelecido, o quanto que aquela barragem comporta, o quanto que ela suporta de carga, mas está sempre se buscando um outro limite. Não, vamos botar um pouquinho mais que aguenta, vamos elevar um pouquinho mais que aguenta. A questão de se construir isso a montante de comunidades, eles querem construir o mais próximo possível da mina de onde ele tira o minério bruto. Então, ele poderia até fazer a montante, mas existem técnicas hoje que é você pegar aquele rejeito, secar ele, tirar aquela água, sobra o resíduo sólido, você vai, condiciona, prensa ele, você vai armazenar só sólido. Já poderia... Eu ia perguntar, por que essas barragens, não tem jeito de esses resíduos secar? Por que tem a barragem? Por que a água? Isso que eu não entendo. Sim. Faz o resíduo sólido. Tem sim. A técnica existe, você pegar aquele resíduo que é o lito, que é a água que usa para separar ali o minério, você secar, né, tirar aquela água dali e sobra aquela massa, aquele material sólido, aí você pega, condiciona aquilo, prensa e guarda. E por que eles não fazem isso? Custo. Isso é fato. É custo, é baratear custo. É mais barato a gente ter lá aquele resíduo líquido lá, aquele lá. Então, o fato é isso. Infelizmente, você repara o seguinte, a negligência Vale, né? A Vale tem um poder ali na região muito grande. Então, o poder dela devia ser suficiente para delimitar. Aqui não pode construir, porque se houver um acidente aqui, isso aqui tudo vai embora. Tinha pousada em frente. Tem comunidades que chegaram antes dessas barragens. Pois é, mas como é que você constrói uma coisa em frente à casa do outro? Se der errado, você acaba com o outro. Olha como é que você faz. A opção pelo armazenamento do resíduo líquido te impõe fazer uma barragem segura. Ponto. Então vamos fazer uma barragem decente. Confiar muito da tecnologia da barragem? Confiar. Não, olha, uma preocupação que me deu agora foi justamente Congonhas. Não só... É porque ali você tem toda a obra do Aleijadinho, a igreja, aquilo. Você imagina se aquilo, de repente, barra tudo. Tem barragem ali? A gente tem tá acima da cidade de Montanha, uma barragem enorme. Não tem é aquela da CSN? Tem uma vila, da CSN. Ela né? tem uma vila a menos, me parece que de 200 metros, algo desse tipo. Olha só, isso aqui eu não concordo. Já vem de anos, vem antes
de Mariana, vem antes de Brumadinho. Então agora eu li, não sei se é verdade, que a CSN começa a estudar uma forma de desmobilizar essa barragem. Tem como secar? Tem, é você pegar aquele líquido, tirar a água dele, vai ficar aquele resíduo sólido. Né? E esse resíduo sólido você armazena ele sem problema. Mas quando ela já está pronta, quando a barragem já está pronta, como é que você faz para... Você tem como drenar aquilo ali? Tem, você vai tirar esse resíduo de lá, líquido, quer dizer, você vai esvaziando a sua barragem, vai tratar ele para tirar a parte que é água, o que vai sobrar? Vai aquele pó, aquela terra que vem misturada com sílica, resto do minério, essas decantar, coisas. Né? Eu li há algum tempo que é a feitura de tijolos, com isso aqui para construção. Tem um estudo, me parece que da Universidade de Ouro Preto e uma outra universidade. Já tem casa construída, já viu lá com esse material feito? Já propuseram a Vale, há anos atrás, pegar esse resíduo e transformar em tijolo. Solução tem. Basta querer você ter... Você não quer fazer casa popular? Por que o DENO não faz isso e doa para o governo para a construção das casas populares? Esse material? Falta vontade. A Vale gastar mais. Ela ganhar um pouco menos. Ela vai continuar ganhando, só que um pouco menos, mas isso é mínimo, é ínfimo no que se fala em valores. Zé Márcio, agora aquela pergunta de ferrinho de dentista. Né? A gente viu que o lobby no Congresso, o lobby lá também no coisa, foi para não deixar tomar qualquer providência. Como é que fica isso? Você que é um homem da política. Pode ser daqui a pouquinho? Guarda a curiosidade para o último bloco do nosso programa, a gente já volta.